Olá mais uma vez, Davi. Carol. Programa Palavra e Família para tratar de um assunto que literalmente transformou a nossa vida familiar. Famílias em que a graça de Deus reina. Nós vivemos em dias em que há muitos conceitos equivocados sobre graça. No nosso livro, 15 lições para transformar seu casamento, falamos um pouco sobre isso. A palavra graça tornou-se um chavão em nossos dias. Ouvimos com frequência expressões do tipo, graças a Deus, foi de graça e que gracinha. Na própria igreja, a palavra graça perdeu a sua graça, o seu sabor, em razão de seu uso constante e às vezes banal. Precisamos resgatar a graça de Deus do corriqueiro e normal e colocá-la de volta em seu devido lugar, no centro da fé cristã. Afinal de contas, a graça divina distingue nossa fé de todas as outras religiões do mundo. E é a graça de Deus que deve caracterizar não somente nossas igrejas, mas a nossa família também. Como ter uma perspectiva equilibrada sobre a graça de Deus sem cair nos extremos de libertinagem, o liberar geral, ou legalismo, perfeição pelas regras e pelas obras. Como ter famílias em que a graça de Deus reina? Essa é a pergunta da hora. Houve uma época em nossas vidas em que nós vivemos muito pelo temor aos homens, aquilo que os outros pensavam de nós, e queríamos ter uma vida cristã genuína em obediência à palavra de Deus, só que o nosso foco era muito no eu cumprir as coisas que eu achava que iria agradar a Deus. Então, sermos uma família de referência, para mim, eu tinha que ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma discipuladora perfeita, um exemplo. E era muito foco no eu e muita pressão em nós, nos nossos filhos, para sermos um exemplo. E isso, no fim, frustrou. Foi um fardo pesado demais para carregar e ficamos muito confusos, pensando, precisa ter mais do que isso. E foi numa conversa com dois pastores muito amigos nossos que eles conseguiram fazer com que enxergássemos a verdadeira graça de Deus. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Só que daí depois tem uma mentira que a gente engole, de que agora eu tenho que crescer na vida cristã através do meu esforço. Mas a santificação, crescer na vida cristã também é pela graça, é viver na dependência de Deus, saber que eu sou falha, eu sou fraca, eu não consigo, mas Jesus consegue e Ele quer viver sua vida através de nós. Quando nós conseguimos enxergar essa verdade, foi um peso que saiu dos nossos ombros, porque era encarar a verdade, não depende de mim, depende dele, e eu posso depender nele, deixar que ele viva a sua vida através de mim. É nesta hora que as máscaras douradas que nós seguramos diante de outras pessoas caem. Sempre caem quando nós chegamos em casa. Mas, infelizmente, muitas vezes viver pelas máscaras traz um peso tão grande e a verdade não nos libertou. Quando isso aconteceu conosco, nós entendemos um pouco melhor o que o próprio Senhor Jesus disse quando Ele nos convidou, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Usa um termo até usado dos fariseus, que empilhavam tantos deveres e obrigações que nem eles levantavam com o seu dedinho. E Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Se é o jugo de Jesus, ele carrega o peso. E aprendei de mim, agora ele define, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso nós precisamos. Como bem falou, é a vida de Cristo. Ele é o único capaz de viver a vida cristã. Gálatas 2, 19 e 20. Eu sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em e através de mim. Isso é uma vida vivida pela fé. Então, resumindo, nós podemos dizer que uma vez salvo pela graça de Deus, nós não temos mais nada a provar, nada a ganhar, nada a perder. Isso não significa que nós pecamos com impunidade. Não, a graça de Deus nos motiva a viver a verdadeira vida cristã. Podemos dizer assim, a graça de Deus reina no lar cristão quando seus membros vivem em humildade e mansidão. Pode descrever isso talvez um pouco de forma mais contundente? Sim, vou ler daqui do nosso livro. Diz assim: uma família que vive pela graça de Deus deve demonstrar perdão mútuo, amor incondicional, aceitação incondicional, sem deixar que seus membros permaneçam na mesma condição em que estão hoje. Disciplina em amor, santidade, humildade, dependência de Cristo em oração, sacrifício, segurança pessoal, ousadia santa e a ausência do temor dos homens como fator motivacional na sua vida cristã, só por Jesus. Isso levanta mais um dos equívocos sobre a graça de Deus. A graça também em relacionamentos, a ideia do amor incondicional. Sim, Deus nos ama incondicionalmente, porque nós não tínhamos condição nenhuma para merecer a sua graça, que é a favor não merecido. Porém, Deus nos ama tanto que não permite que nós continuemos na mesma condição. No casamento, na educação dos filhos, a graça se manifesta, sim, pelas regras, pelos princípios, pela cobrança, pelo esculpir da imagem de Cristo. Só que a graça nos liberta para ouvir críticas, baixar a máscara, admitir as nossas falhas. Nós queremos terminar esse programa de forma muito prática. Também nós vamos lançar mão do nosso livro 15 lições para transformar o seu casamento, em que entramos muito mais a fundo nessa questão. Mas falando um pouco, qual a diferença que a graça de Deus em nossa vida faz na vida familiar? Pode ler a primeira lista? Sim, uma transparência ou vulnerabilidade nos relacionamentos. Se eu não tenho nada a provar, então eu posso ser transparente. Intimidade verdadeira, sem nada que precise ser escondido. Uma liberdade para pedir perdão aos outros, sem autodefesa, autoproteção, autojustificação. Outrocentrismo, uma vida entregue para o bem dos outros. Um espírito sensível às necessidades dos outros. Amor e aceitação incondicionais, com firmeza e disciplina. Segurança na posição em Cristo, sem temor aos homens. Aceitação da crítica como fontes da graça. Como testemunho, essa foi uma das áreas principais onde a graça de Deus precisava me transformar, justamente por uma cabeça dura de não querer ouvir crítica, de usar uma máscara de perfeição, de que eu era homem de Deus, como pastor, missionário, professor de seminário e tudo isso. Isso gerou uma crise que nós vamos tratar em outro programa no nosso casamento. Vamos tratar mais algumas evidências de que a graça reina no nosso lar. Não usaremos a culpa como chicote para motivar transformação e desempenho na vida de outros, especialmente nossos filhos. Não esperaremos que o nosso cônjuge ou nossos filhos supram as nossas necessidades mais profundas. Pessoas sempre nos decepcionarão, mas Cristo não. Só Ele pode ser suficiente. Não ficaremos tão decepcionados com outras pessoas quando estas nos desapontarem, e também podemos acrescentar, não ficaremos tão decepcionados conosco mesmos, porque ficar decepcionado consigo mesmo, disse A.W. Tozer, significa ter acreditado em si mesmo. Conseguiremos ser mais pacientes diante dos defeitos dos outros membros da nossa família, sabendo que todos nós estamos carentes da graça de Deus.
Essa aqui é a chave. Perdoaremos com mais facilidade e não criaremos raízes de amargura, sabendo o quanto nós mesmos já fomos perdoados. Não vamos esperar respostas mágicas de noite para o dia dos problemas que assolam o nosso lar. E, finalmente, vamos depender muito mais de Cristo, da sua graça, para realizar transformações profundas e permanentes em nós e em nossos queridos. Nunca passaremos por essas mudanças pela nossa força, e sim pela dependência de Cristo Jesus. Famílias em que a graça de Deus reina são totalmente diferentes. A máscara cai. Nós temos possibilidade de sermos genuínos, refeitos em Cristo Jesus, e isso nos aproxima cada vez mais uns dos outros.